E aí, pessoal? Hoje vamos falar um pouco sobre Guerra Civil, filme norte-americano estrelado pela Kirsten Dunst, Cailee Spaeny e pelo tupiniquim Wagner Moura. Havia uma certa ansiedade por essa produção, por ser o maior orçamento da A24, com 50 milhões de dólares, que é um valor considerável, considerando que o estúdio é acostumado a trabalhar com bem menos, e também por ser dirigida pelo Alex Garland, diretor que ganhou notoriedade com Ex Machina, filme que levou o Oscar de melhores efeitos visuais em 2015, com Aniquilação, produção da Netflix estrelada pela Natalie Portman, e mais recentemente com Man, Faces do Medo, de 2022, que não teve tanta repercussão assim. Mas antes eu deixo aquele lembrete esperto para você clicar no like e se inscrever no canal para ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Já se inscreveu? Muita da curiosidade trazida por Guerra Civil também parte da proposta base do filme, que é a de levar um conflito bélico tenso para as ruas norte-americanas que se passa na atualidade ou em um futuro bem próximo. É muito mais comum vermos no noticiário ou no cinema militares com rifles enormes lidando com civis desesperados por água, por exemplo, em guerras do Oriente Médio ou na mais recente guerra da Ucrânia, algo sempre muito distante do público norte-americano. É incomum que esse tipo de imagem ocorra em cidades estáveis e cosmopolitas como Nova York, Washington DC ou Miami. Na ficção, quando essas cidades aparentemente seguras são atingidas por eventos que necessitam de intervenção bélica, normalmente eles estão relacionados a monstros gigantes e reais como Godzilla, King Kong, ataques alienígenas, vilões de super-herói ou desastres naturais estratosféricos. No máximo, quando temos ataques terroristas, eles são ataques muito direcionados, muito localizados, como um ataque à Casa Branca ou Duros de Matar, dificilmente algo generalizado, raramente grupos de norte-americanos contra outro grupo de norte-americanos. O que o Alex Garland faz aqui então é criar um ambiente distópico no qual existe um conflito armado já há algum tempo entre forças separatistas contra um governo em exercício. O país está em estado de caos, com ataques a civis, ataques a prédios residenciais, muitas pessoas desabrigadas, alojadas em tendas improvisadas, carros abandonados no meio das estradas e uma moeda desvalorizada que perde valor inclusive para dólares canadenses. Para quem acha isso muito fantasioso, eu lembro que há poucos anos, em 2021, nós tivemos a invasão do Capitólio, no qual um grupo de extremistas raivosos invadiu o legislativo norte-americano, alegando fraude na eleição do presidente Joe Biden. Uma invasão absurda de se imaginar caso a gente estivesse, sei lá, em 2010. Mas que agora, como a gente viu que é possível, não é mais tão absurdo assim. Guerra Civil funcionando quase como uma extensão do que poderia ter acontecido, do que poderia acontecer. No início do filme a gente vê uma pessoa gaguejando e logo depois a gente vai perceber que é o presidente norte-americano ensaiando um discurso para tentar acalmar os ânimos ou demonstrar força em rede nacional e em vão. Mas em Guerra Civil não acompanhamos grupos de estrategistas políticos ou de militares, e sim um grupo de jornalistas. Ali, interpretada pela Kirsten Dunst, é uma fotojornalista talentosa que viaja cobrindo eventos com Joel, outro jornalista interpretado pelo Wagner Moura, ambos da Reuters. Juntam-se a eles um jornalista do New York Times mais velho, com dificuldade de locomoção, que é o Sam, interpretado pelo Stephen McKillen Henderson, esse cara está em todo o filme, e a aspirante a fotojornalista profissional, Jessie, interpretada pela Cailee Spaeny, que foi a Priscilla Presley recentemente no filme da Sofia Coppola. A ideia de colocar alguém mais jovem e inexperiente como a Jessie no meio daquele grupo que quer viajar até DC para conseguir uma entrevista com o presidente norte-americano é fundamental para termos um desenrolar mais instigante do filme. Primeiro porque a Jessie ela meio que representa o espectador, ambos são pessoas estranhas àquele novo mundo, e segundo porque com ela ali, além de a gente aprender as táticas e cotidiano daquele grupo de jornalistas, afinal algumas das coisas terão que ser explicadas para a garota, aumenta-se a angústia porque ela é quase uma criança no meio daqueles macacos velhos. A gente fica com medo que algo aconteça porque ela demonstra muito mais insegurança e pavor em situações mais fortes, uma característica que pode representar um risco maior a todo o grupo. Nessa ode ao fotojornalismo, a imprensa presta atenção a tudo, cobrindo eventos bélicos entre grupos armados ou tirando fotos de helicópteros abandonados no meio das estradas. Se há possibilidade de uma boa foto para representar aquele momento do país, a imprensa estará lá. Mas isso não deixa de ser um trabalho como qualquer outro. Os jornalistas se encontram no hotel, confraternizam, planejam os próximos passos, escondem estratégias uns dos outros, negociam caronas.
Não tem ninguém super-herói ou super virtuoso ali, é tudo muito próximo do chão, tudo muito próximo do real, do que poderia acontecer caso a desestabilização política fosse muito mais forte. Se não existem heróis, o que existem são pessoas atormentadas, principalmente representadas pela Lee. A Kirsten Dunst, ela imprime um cansaço e um peso no olhar absurdos. Ela recebe elogios e aparenta dificuldade até para externar felicidade pelo enaltecimento, de tão morta, de tão cansada que a personagem está. Pelos anos de carreira e guerras que cobriu, ela não sabe mais nem o que é ficar chocada com as imagens fortes pelas quais ela passa, o que leva a personagem a percorrer caminhos que poderiam ser considerados insensíveis em determinados pontos. A proteção que ela quer dar para a mais nova Jessie, por exemplo, pode ser confundida com crueldade ali no início, por ter um tom muito mais de afastamento do fotojornalismo de guerra e da garota. Mas afinal, quem iria querer que outra pessoa participasse de eventos que poderiam lhe custar a vida ou, no mínimo, traumas pelo resto da existência? O que nos leva a outro ponto. Seria esse jornalismo de guerra, jornalismo de linha de frente das batalhas, também um jornalismo de abutres? Nos tempos malucos em que vivemos, é inegável a importância do jornalismo profissional, como demonstrado aqui. Hoje, muitas das imagens que vemos nos conflitos atuais são de pessoas aleatórias com um celular na mão que registram ali os fatos. Mas fica difícil saber qual o real objetivo da divulgação dessas imagens, principalmente em países cujo governo controla a mídia, porque certamente essas imagens passarão por filtros governamentais que vai decidir o que pode ser divulgado e o que não pode, o que vai beneficiar e o que vai prejudicar, o que é um pouco mais difícil de acontecer na mídia profissional. No entanto, mesmo no jornalismo profissional, por que divulgar imagens de pessoas sofrendo ou sendo torturadas? A ética só existe para conhecidos dos jornalistas, cujas imagens de morte são apagadas? Não existe para outras pessoas? Essa moral é um ponto importante, porque é difícil equilibrar o registro, que vai ser um importante documento histórico para gerações atuais e futuras, com a exploração sensacionalista do sofrimento humano. Texas e Califórnia se unem e formam as Forças do Oeste. Alguns estados sulistas se agregam na Aliança da Flórida. Outros estados permanecem fiéis ao governo autoritário, que cumpre um terceiro mandato. No entanto, as desavenças políticas, as questões que causaram toda essa guerra, jamais são explicadas, sempre ficam sob o tapete, não são aclaradas. O fato de não fazê-lo se torna uma decisão curiosa, mas ao que o filme se propõe, talvez as poucas informações que temos sejam suficientes. Guerra Civil, inclusive, representa que não está muito interessado em nos mostrar os bastidores daquele conflito, numa cena na qual o Joel, personagem do Wagner Moura, chega perto de um soldado para entender melhor o que está acontecendo, faz alguns questionamentos e o cara é curto e grosso. Estão atirando na gente, a gente está atirando de volta. Não vai ter detalhes porque eles não importam aqui. Ou pelo menos o filme não se importa em nos dar esses detalhes. Existem algumas decisões na condução que deixam um certo incômodo negativo. Muitos personagens gritam com frequência, mas sem som, ou então com o som abafado, no intuito de potencializar o drama daquela situação. Mas esse recurso é repetido, e talvez nem da primeira vez o fator potencializador do drama tenha sido atingido. Na repetição, pior ainda. É quase como se um filme de comédia repetisse uma piada mediana. Músicas anticlimáticas surgem para sugerir um contraste mais vazio. Mata-se um soldado a sangue frio, mas se os jornalistas conseguem a foto, toca uma música animada. É quase como se o filme ficasse, em muitos momentos, dando certas piscadelas pra gente, ou então cutucando a gente, e aí, viu o que eu fiz? Mas sem muita coisa para dizer. Algo bem próximo do que a gente viveu na pandemia é representado aqui com algumas pessoas que fingem que nada está acontecendo. Tem pelo menos 2 relatos de pessoas que estão vivendo nas suas fazendas ali normalmente, como se as ruas não estivessem um caos. Mas aí o Joel aparece espantadíssimo quando eles visitam uma cidade na qual nada parece estar acontecendo, e ele vai entrevistar um atendente de loja e a atendente de loja responde em tom blasé: tamo aqui, vai querer alguma coisa? O que é que a gente pode fazer, né? E ele é boquiaberto, fica espantadíssimo. Mas assim, ele não sabe que existem pessoas assim, mesmo depois de tanto tempo de conflito? Então eu não compro algumas reações de alguns personagens no filme. Assim como é difícil engolir o encerramento. Um personagem chega ao limite de estresse, o outro começa a tomar gosto pela adrenalina do trabalho de uma forma tanto quanto apressada ou fantasiosa, e ok, há
competência na construção dessa ação, que é ótima, mas algumas decisões prejudicam o que poderia vir a ser algo muito mais pesado no drama daqueles personagens. Então a gente sai do filme com a sensação de que a gente viu uma grande premissa, mas que poderia ser trabalhada de uma forma melhor. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui hoje, então até o próximo vídeo. Tchau!